Olá, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, em avaliando algumas questões, trazendo a contextualização, como responder, certo? E aprendendo um pouco mais, aprofundando os conhecimentos. Então, essa questão que eu trouxe, ela é uma questão de 2010 no Enem. Apesar dela ser antiga, a estrutura dela, ela é muito semelhante ao que a gente tem hoje, certo? Então, o enunciado diz o seguinte: se, por um lado, o ser humano como animal é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo, por outro lado, como ser social, cada dia mais sofistica os mecanismos de extrair da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos meios naturais. Então, esse texto foi tirado do livro Geografia do Brasil, de 2005, foi adaptado, tá? E a grande questão, a grande pergunta, ela vai estar aqui nesse parágrafo. Não necessariamente você precisaria, né, ter lido esse texto que eu acabei de ler, esse trecho do texto que eu acabei de ler, certo? Que diz assim: a relação entre a sociedade e a natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, identifique a possível consequência do avanço da técnica sobre o meio natural. Então, essa questão, vocês vão ver que ela vai pedir, entre as alternativas, aquela alternativa que corresponde à realidade, entre a relação do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de técnicas para a extração de recursos, certo? E a preservação da biodiversidade do meio ambiente em si. Nessa questão, a alternativa correta é a letra A. Só que para conseguir chegar a essa conclusão, é necessário excluir as outras alternativas. Então, por método de exclusão, vamos ver o que tem de errado a letra B, que diz assim: o homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir a harmonia na vida social. Então, o erro dessa é bem visível, né? Quando ele fala aqui de fundir a harmonia da vida social. Então, a gente tem observado que o desenvolvimento da técnica, e não só o desenvolvimento da técnica, mas a limitação dos recursos disponíveis, a maioria dos recursos são limitados, são finitos, tem gerado certas brigas internacionais envolvendo questões políticas, saber, esse aqui é direito de quem, esse recurso ele deve ser direito de quem. E isso até em algumas sociedades, em alguns casos, intensifica as diferenças sociais. E a gente vai entender isso melhor mais lá na frente, tá? A letra C ela vai dizer assim: as degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que, de certa forma, possibilita a recriação da natureza. Então, o que seria algo reversível? A própria alternativa ela já vai explicar, que possibilita a recriação da natureza. Então, eu tenho uma técnica de extração de recursos, por exemplo, uma técnica para extração de madeira, atividade extrativista. Retirar madeira para, enfim, para N possibilidades, N utilidades, seja para produzir papel, para móveis, para construção civil. Só que, sim, existem técnicas para reflorestamento de áreas que têm a sua flora devastada, só que nem todos os casos é reversível. A gente tem isso muito observado na questão das atividades mineradoras, em que eu tenho uma grande alteração no solo para poder retirar determinado minério, seja bauxita, seja ouro. A gente tem uma alteração no solo muito grande, em que muitos desses efeitos são irreversíveis. A alteração da paisagem, a alteração do ambiente é altíssima. Aqui no Pará, a gente tem a área de Carajás, que é uma área que eu já visitei, já fiz disciplina lá de campo. E lá eles têm uma área de mineração muito grande, que é da Vale. Lá tem extração de ferro, principalmente, e também extração de ouro. E quando você olha para uma área de extração
de minerais, você enxerga um buraco que é feito muito grande. Então, é uma devastação tanto da questão faunística quanto da florística. Então, diminui a biodiversidade e não só diminui a biodiversidade, mas altera as características geofísicas daquele ambiente. Então, mesmo que depois eu tente fazer o processo de reflorestamento, eu vou ter muita dificuldade, porque aquele ambiente mudou fisicamente, certo? A letra dela vai dizer o seguinte: o desenvolvimento técnico dirigido pela recomposição de áreas degradadas superou os efeitos negativos da degradação. Então, sim, como eu falei ainda há pouco, sim, existem técnicas que tentam diminuir os impactos da retirada dos recursos, os impactos da atividade antrópica sobre o meio ambiente. Só que, qual é o grande X nessa alternativa? O X da questão é que pouco se é utilizado, existe um baixo investimento, tanto do setor público quanto do setor privado, para ampliação das atividades de reintegração dos animais, de reconstrução, recriação da paisagem, reflorestamento, e não só reflorestamento como acontece, que tem muito aqui no Brasil. Eu tenho uma atividade, principalmente atividade extrativista, em que eu retiro, né, a plantas nativas, que são plantas nativas, plantas que são naturais de determinado ambiente, planta que ela é adaptada àquele ambiente, certo? Então eu tiro aquelas plantas para, enfim, utilidades, eu desmato uma área e depois eu digo que eu vou reflorestar aquela área, eu vou e planto o quê? Eucalipto. Por quê? Porque eucalipto ele cresce rápido. E eucalipto ele é uma árvore de grande porte, uma árvore alta. Só que vocês acham que isso é favorável? Não, porque eu estou alterando aquele equilíbrio ecológico. Os animais que viviam lá naquele ambiente, eles não vão mais viver, pouquíssimos vão continuar vivendo, porque eles estavam adaptados àquelas características, àqueles tipos de plantas. E aquelas outras plantas que ficaram lá, elas podem até deixar de existir, porque o eucalipto ele ainda tem mais uma problemática, é que ele ainda expulsa algumas outras plantas nativas por ação bioquímica, de químicos que ele libera para poder para ele poder se expandir mais naquele ambiente. Então, outra técnica, uma técnica muito bacana, que poderia ser utilizada na agricultura, que é a de sistema agroflorestal. Eu planto dentro da floresta. Eu tento derrubar o mínimo possível. Eu procuro deixar aquelas árvores de grande porte. Então, eu tento misturar aquela monocultura com a floresta nativa. Tem impacto? Tem, mas ele é reduzido. Mas isso é vantajoso? Depende. É vantajoso para a natureza, mas para o produtor ele não é tão vantajoso porque eu tenho área que eu poderia estar produzindo muito mais, eu não estou produzindo. Então, o que eu falei, né, existe pouco investimento, porque a resposta, o retorno que eu vou receber de atividades sustentáveis, elas são a longo prazo. Então, principalmente aqui no Brasil, as grandes indústrias produtoras, os grandes donos de terra, né, seja pecuária ou para agricultura, visando o lucro imediato, tá ok? Então, superou os efeitos negativos da degradação? Está longe de superar, longe de superar. A letra E, a opção E, vai falar o seguinte: as mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram mínimas, uma vez que os recursos utilizados são de caráter renovável. Aqui eu quero fazer uma explicação um pouco diferenciada para vocês. Eu trouxe um exemplo que é o caso das usinas hidrelétricas. Aqui no Brasil, grande parte da energia utilizada aqui no Brasil é oriunda da atividade das usinas hidrelétricas. Aqui no norte, a gente tem grandes usinas hidrelétricas, seja do Xingu, seja de Belo Monte, de Itaipu, que fornece energia para todo o país.
Por quê? Porque aqui na Amazônia a gente tem muitos rios que criam correnteza, que é o necessário para esse tipo de produção elétrica, através de indústria, usinas hidrelétricas. E a usina hidrelétrica é vendida aquela imagem de uma energia renovável, de fonte renovável, porque eu não tenho queima de combustível fóssil, eu não corro risco de um acidente nuclear, no caso da usina usinas nucleares, né? Então, só para entender como funciona, a hidrelétrica ela é mais ou menos nesse formato. Então, a gente tem aqui a montante, que é essa região do reservatório em que eu tenho um acúmulo de água, em que eu aumento o nível da água, e eu tenho a jusante, que é a região onde tem um decréscimo do nível de água. É importante essa diferença de nível de águas, que é para haver uma corrente que vai possibilitar uma produção de energia cinética, né, nessa turbina, que vai ser convertida lá dentro do gerador em energia elétrica. Só que qual é o problema disso? Primeiro está lá na região que a gente chama de montante, que a gente tem um reservatório, que a gente vai formar aquele lago. Áreas que eram naturalmente florestadas serão devastadas. E não só isso, imaginem lá, eu tenho plantas e que essas plantas morreram porque foram submersas. Então eu tenho uma grande produção de matéria orgânica em decomposição na área da montanha, no montante, e pouquíssimo dessa decomposição do produto dessa composição vai para a área que a gente vai chamar jusante. Em contrapartida, a jusante vai acontecer o efeito contrário. Áreas que anteriormente eram alagadas passarão a se transformar em áreas de terra firme. E há uma escassez de nutrientes, porque ela dependia daquilo que estava chegando, que chegaria do que está vindo lá da montante. Então, a jusante ele vai ter pouco nutriente. Fora que existe um fluxo migratório de organismos aquáticos, como os peixes. Tem muitos peixes que vão se reproduzir em áreas mais altas do rio ou em áreas mais baixas do rio, e eles são impedidos. Existem hoje em dia algumas técnicas que se usam para poder evitar, diminuir esse efeito na migração dos peixes. Só que isso não é tão eficiente quanto poderia ser. Então, aquela imagem que se vende de uma energia renovável, uma energia limpa, não é tanto assim. Fora que na região da montante, onde a gente tem esses lagos, pessoas elas perdem as suas casas, porque muitas das famílias devem sair de lá e geralmente elas não têm aquele retorno que elas gostariam de ter, que elas deveriam ter. Então entra a questão social aí também, além da pesca. Porque lembra que lá que na jusante, que é essa área onde diminui o nível do rio, tem menos nutrientes, vai diminuir o nível de organismos. As pessoas que dependem da pesca, elas vão sofrer muito com isso, porque vai ter uma diminuição, uma queda drástica do produto que elas pescavam lá nesse rio. Então, tem efeitos tanto para o ambiente quanto para o âmbito social, certo? Então, por isso, a alternativa correta é a letra A, que diz assim: sociedade aumentou o uso de insumos químicos, são principalmente os agrotóxicos e fertilizantes, e assim o risco da contaminação. Então, a fim de aumentar a produção agropecuária, então se usa mais, se lança a mão da utilização de agrotóxicos e fertilizantes, e esses agrotóxicos e fertilizantes, seja por lixiviação e por erosão, eles vão chegar aos corpos d'água. E quando eles chegam nos corpos d'água, eles vão entrar de certa forma no organismo, eles vão ser absorvidos, ou seja, pela pele, ou seja, pela alimentação, e vão ser N os efeitos, seja na morfologia, seja na fisiologia, seja no comportamento, são muitos efeitos, dos mais graves, os efeitos letais, aos menos graves, mas que vão ter efeitos sim nas relações ecológicas, certo? Então, essa é
a resposta correta. Ela está totalmente correta e é algo muito preocupante. Então, por que eu me alonguei um pouco mais? Porque essas questões sobre o efeito da atividade antrópica e o resultado no ambiente é muito importante. Isso é cobrado bastante, porque isso é atual. É algo muito atual, certo? Então, espero que eu possa ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham compreendido. E é isso. Muito obrigada. E acompanhe os próximos vídeos. Obrigada.